Vamos começar o módulo de eletricidade e magnetismo, que é o módulo 7, falando de resistores e resistência elétrica, que é a propriedade dos resistores. Na sequência, vamos falar de associação em série em paralelo de resistores e de aparelhos usados nos circuitos elétricos. Existem aparelhos utilizados para medida de DDP, que nós chamamos de voltímetros, e aparelhos utilizados para medida de corrente elétrica, que nós chamamos de amperímetros. Os aparelhos resistores no circuito, ele tem função exclusiva de efetuar a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, todos aqueles aparelhos que nós conectamos à tomada, vamos pensar dessa forma, né? E a função dele é transformar energia elétrica em térmica, ou seja, calor, são os resistores. Alguns alunos já me colocaram que o fogão tem essa função, né? Mas na realidade o fogão transforma a energia química do combustível a partir da combustão em calor. Então, o fogão que usa gás para aquecer os alimentos, ele não é um resistor, né? O chuveiro, o ferro de passar roupa, sim, esses são resistores. É importante que esse efeito de transformar energia elétrica em térmica é chamado de efeito Joule. A gente vai ver algumas aplicações do efeito Joule na nossa apresentação. Olha que interessante essa imagem, né? Por que o resistor tem esse efeito chamado de efeito Joule, né? E tem essa propriedade chamada de resistência elétrica? Os elétrons livres que constituem a corrente elétrica, ao atravessar o material, o fio, por exemplo, o condutor, ele vai encontrando núcleos, né, estruturas dos átomos, dos núcleos dos átomos que constituem, que interferem na sua passagem, ou seja, dificultam, resistem à dificuldade da passagem dos elétrons. Essa propriedade que a própria estrutura do material apresenta para a dificuldade da passagem dos elétrons, ou seja, da corrente elétrica, é chamada de resistência elétrica. Aqui nós podemos observar que quanto maior a área da seção transversal desse material, a corrente passa com mais facilidade. E isso vem da segunda lei de Ohm, né? Em que a resistência de um fio condutor, por exemplo, de um material é inversamente proporcional à área. Então, você aumenta a área, você diminui a dificuldade da passagem da corrente, ou seja, você diminui a resistência. É muito importante, além de frisar a questão dessa transformação de energia elétrica em energia térmica e do efeito Joule, a gente compreender qual é o símbolo de um resistor num circuito. Geralmente, ele parece essa serrinha aqui, né? Onde nós temos nas extremidades dele uma diferença de potencial e, consequentemente, por causa dessa diferença de potencial, ele é percorrido por uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ao atravessar o resistor, transforma energia elétrica em energia térmica, ocasionando o efeito chamado de efeito Joule. Alguns outros circuitos utilizam como símbolo um pequeno retângulo no lugar dessa parte que parece uma serrinha também. Então, são dois símbolos possíveis. Esse que eu estou apresentando aqui é o mais comum nos circuitos em geral. Resistor ôhmico. O que é o resistor ôhmico? É aquele que obedece à lei de Ohm. Olha que interessante. Então, nesse tipo de resistor, a diferença de potencial U é diretamente proporcional à corrente que o percorre, sempre que eu mantiver uma temperatura constante. Se eu olhar a curva característica de um resistor ôhmico, eu vou ver que o gráfico da DDP em função da intensidade de corrente é uma reta, né? Se você dobra a DDP, você dobra a corrente. Se você triplica a DDP, você triplica a intensidade de corrente. De tal forma que a DDP, num certo ponto, dividida pela intensidade de corrente daquele ponto, é sempre constante. E essa resistência também pode ser encontrada dividindo U por I, que geometricamente é a tangente do ângulo de inclinação da reta em relação à corrente. Então, se eu chamar esse ângulo θ do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo horizontal, a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto I,
dividido pelo cateto adjacente, cateto oposto U, dividido pelo cateto adjacente I, que é numericamente igual à resistência do nosso resistor. Bom, como é que a gente pode reforçar as potências dissipadas por um resistor, né? Então, a gente sabe que a potência total dissipada por um resistor é dada pela DDP nos seus terminais, vezes a intensidade de corrente que o percorre. Agora, a DDP num resistor ôhmico, U é igual a R vezes I. Então, se nós trocarmos o U por R vezes I, nós vamos ter a expressão R vezes I ao quadrado. E se nós trocássemos I por U dividido por R, nós temos que a potência é U ao quadrado dividido por R. O que é interessante a gente observar é que para DDPs constantes, exemplo, você liga o chuveiro em 220 volts, né? Se você trocar a resistência do chuveiro, você não alterou a DDP. Então, nesse caso, a potência é inversamente proporcional à resistência. Significa o quê? Se você aumenta o comprimento da resistência do fio, você aumenta a resistência e, consequentemente, a potência diminui e a água sai mais fria. Se você diminui a resistência do fio, diminui o comprimento, você diminui a resistência e, consequentemente, aumenta a potência e a água sai mais quente. Bom, o próximo slide que nós vamos ver agora são as aplicações do efeito Joule, ou seja, aplicações da transformação de energia elétrica em energia térmica. Nós temos alguns aparelhos que têm essa função. O ferro elétrico, o chuveiro elétrico, os fusíveis, as lâmpadas incandescentes, que são as lâmpadas que quase não estão mais em uso, que são as lâmpadas de filamento. Bom, olha lá, nós temos aqui um ferro, né, onde nós temos a resistência elétrica, aqui nós temos a resistência elétrica de um chuveiro e aqui nós temos alguns resistores utilizados em circuitos elétricos. É muito interessante observar que essas faixas coloridas nesses resistores dos circuitos, elas são responsáveis pela leitura do valor numérico de cada um desses resistores. A gente vai ver isso com propriedade nos próximos slides. A lâmpada incandescente aqui também, né? Então, essa lâmpada incandescente é constituída de um fio de tungstênio. Ele é um material que sofre fusão a altíssimas temperaturas, em torno de 2000 graus Celsius. Então, a passagem da corrente aquece o fio de tal forma que ele fica esbranquiçado e produz luz. Então, a luz produzida por uma lâmpada de filamento é basicamente realizada pelo efeito Joule, pelo aquecimento desse filamento. Essa tabela, ela ajuda na leitura das faixas de cores dos resistores dos circuitos elétricos. Então, cada uma das cores que nós estamos vendo aqui na coluna do lado esquerdo corresponde a um número, né? Então, o preto corresponde a 0, marrom a 1, vermelho 2, laranja a 3 e assim sucessivamente. Agora, é importante a gente observar os últimos números dessa faixa. A gente tem o coeficiente de temperatura que alguns têm ou não, isso é mais raro, mas a tolerância está presente em quase todos os resistores. E isso fala a porcentagem a mais ou a menos que aquela resistência pode variar. Então, no caso da cor marrom, eu vou ter uma tolerância de 1%, né, a mais ou a menos do valor lido originalmente. O vermelho, 2%, e assim sucessivamente. Se não houver cor, nós temos aí uma tolerância de mais ou menos 20% daquele valor que foi lido. A faixa penúltima corresponde ao fator multiplicador que nós estamos multiplicando os algarismos significativos anteriores. Então, como preto, a cor preta representa 0, eu vou multiplicar o fator anterior por 10 elevado a 0, ou seja, 1. Como o marrom corresponde a 1, o fator multiplicador vai ser 10 à primeira. Vermelho 2 corresponde a 10 ao quadrado, ou seja, eu vou pegar os números anteriores da leitura e vou multiplicar por 100. Laranja eu vou multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Na sequência, nós vamos apresentar alguns resistores e como essa tabela de cores pode ajudar na leitura do valor daquele resistor.
Olha, esse resistor tem 3 faixas coloridas e a nossa última faixa aqui é a faixa de tolerância. Então, a penúltima faixa representa o fator multiplicador e essas 2 faixas anteriores os algarismos significativos. A cor verde corresponde ao algarismo significativo 5, a cor azul ao algarismo significativo 6 e a laranja a 10 ao quadrado. Então, eu estou multiplicando por 100. Não é 56 o valor desse resistor, é 5.600, porque eu peguei 56 e multipliquei por 10 ao quadrado, que é 100. E a tolerância é uma tolerância aqui de mais ou menos 5%. Ou seja, o valor desse resistor, ele pode aumentar de 5% do valor de 5.600 ou diminuir de 5.600. Ou seja, o valor dessa resistência ela oscila entre 5.880 ohms a 5.320 ohms. Bom, temos aqui o próximo exemplo, né? A faixa marrom corresponde a 1, a faixa preta corresponde a 1, a faixa rosa corresponde a 7 e a faixa vermelha de novo corresponde a 100. Que eu multipliquei por 10 ao quadrado. Então, o fator desse resistor, o valor desse resistor é de 1.700 ohms. Como não apareceu a última faixa, o fator de tolerância, então, vai ser mais ou menos 20%. Então, esse resistor de 1.700 ohms pode ter um valor acrescido de 20% do seu valor ou diminuído de 20% de seu valor, de tal forma que ele oscila no máximo entre 2.040 ohms e 1.360 ohms. Quais são os vários tipos de resistores, né? Existem vários tipos. Tem um resistor chamado de potenciômetro multivoltas, né? Então, ele é constituído de uma haste, a partir da variação dessa haste que está relacionada ao seu comprimento, eu consigo variar o valor da resistência. Então, ele é usado nos circuitos onde eu preciso ajustar a resistência elétrica naquele circuito. Existe um outro chamado um varistor. Olha que interessante, né? Ele depende da tensão, ou seja, DDP aplicada nos seus terminais. E ele diminui a resistência quando a tensão nos seus terminais é aumentada. Olha que interessante. Então, o valor da resistência é inversamente proporcional ao DDP. Ele é usado quando? Na entrada de força de alguns aparelhos elétricos, protegendo de um aumento abrupto da tensão, né? Quando esse aumento tem uma variação, esse nosso dispositivo ele pode queimar de tal forma que protege o nosso circuito. Aqui nós temos algumas imagens de um varistor. Bom, termistor, o próprio nome diz, né? Ele varia a resistência com a temperatura. E existem 2 tipos, o PTC, que aumenta a resistência quando eles aquecem, né? Então, são chamados de termistores positivos, e tem o NTC, né? Que eles são negativos, eles diminuem a resistência quando esquentam. Ele é usado em circuitos que requerem a estabilidade mesmo quando a temperatura aumenta. Aqui nós temos também algumas imagens, né? Aqui é o NTC, né? São termorresistores negativos que estão sendo dados como imagens aí para vocês. O quarto exemplo é uma barra de resistores, né? Quando eu tenho que economizar o espaço dentro do meu circuito para colocar os meus resistores, então eu tenho um pacotinho de resistores. São vários resistores colocados dentro de uma única barrinha, né? Um único pacotinho. Então aqui eu tenho uma caixinha, né? Um pacotinho, onde eu tenho vários resistores ligados de tal forma que eu tenho uma barra de resistores. E um fotorresistor, também chamado de LDR, né? Ele varia a resistência de acordo com a luz que incide sobre ele. Quanto mais claro, menor é a sua resistência. E ele é usado em circuitos sensíveis à iluminação do ambiente. Aqui nós temos alguns exemplos de fotorresistores. Reostato, né? A gente já viu resistores que têm resistência elétrica variável, né?
Aqui nós temos uma imagem, uma figura de um reostato na forma de barra, e é muito importante que aqui nós temos a representação no circuito. Então, a corrente está saindo do ponto A, ela passa pelo reostato, o circuito está fechado no ponto C, então é esse o caminho que a corrente vai percorrer. Conforme eu mudo a posição do cursor C, eu vou pegar um valor maior ou menor da resistência. E a corrente sempre vai percorrer o caminho fechado. Então, a parte do circuito que está aberto não é percorrida pela corrente. Aqui nós temos um símbolo de um reostato, também a imagem de um reostato colocado em um circuito. Bom, e os fusíveis, né? São dispositivos cuja finalidade é assegurar a proteção dos circuitos elétricos. Ele é constituído de um material que tem um baixo ponto de fusão, né? Então, a corrente, ao passar por esse material, ela aquece o material. Se aqueceu a uma temperatura maior do que o ponto de fusão, esse material derrete e interrompe a passagem da corrente elétrica, de tal forma que protege o circuito da entrada de uma corrente maior do que o circuito poderia suportar, né? Aqui nós temos a representação de um circuito na forma antiga e aqui um circuito na forma de cartucho, né? Nos circuitos elétricos, ele é representado por um círculo com esse tipo de onda entre os dois pontos. E aqui nós temos o limite máximo de corrente que pode percorrer o nosso fusível, que é 30 amperes. Se nesse circuito, ao passar uma corrente pelo fusível maior do que 30 amperes, o fio vai derreter, esse fio interno dentro do fusível, que geralmente é de chumbo estanho, derrete, de tal forma que a corrente não consegue mais atravessar o circuito e protege o circuito de uma corrente elétrica excessiva. Nós temos um fusível aqui antigo, né, no formato mais antigo, e um fusível mais moderno na forma de cartucho. Representação dos resistores, como eu já tinha falado para vocês, né? Ou eles são representados na forma de um retângulo, né? Ou a mais comum é na forma daquela serrinha que eu tinha falado já para vocês anteriormente. Bom, agora nós vamos falar de associação de resistores. A palavra associação significa conjunto, né? Eu vou associar, eu vou fazer um conjunto de resistores. E eles podem ser feitos de duas formas. Ou eu posso associá-los em série, ou eu posso associá-los em paralelo. Numa associação em série, um resistor é ligado seguido ao outro. Então, se esse polo aqui, né, do resistor R1, esse polo esquerdo está ligado no polo positivo da bateria, então o outro polo é ligado ao resistor R2, o resistor R2 é ligado ao resistor R3, numa sequência, um ligadinho do lado do outro, né? E aí, qual é a grande propriedade da ligação em resistores? Como a corrente tem um único caminho para percorrer, a corrente é constante ao longo de todos os resistores. Então, a corrente que percorre o resistor R1 é a mesma que percorre o resistor R2, que é a mesma que percorre o resistor R3. Cada corrente, ao percorrer um resistor, tem uma queda de tensão, ou seja, tem uma DDP associada aos terminais de cada um desses resistores. Então, o resistor R1 tem uma diferença de potencial relacionada a ele é 1, e é importante que a tensão antes do resistor no ponto A é maior do que o potencial depois. Então, ele produziu uma diferença de potencial, uma queda de tensão. A mesma coisa com o R2 e a mesma coisa com o R3. Esses resistores R1, R2 e R3, ao serem associados em série, eles podem ser substituídos por uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, ela pode trocar o valor de R1 e R2 e R3 no circuito por um único valor. No caso da ligação em série, a resistência equivalente é uma soma das resistências desses três resistores. Bom, a propriedade na associação em série, né?
todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, essa é a grande propriedade, né? E a potência elétrica dissipada por eles é diretamente proporcional às respectivas resistências. Aqui no lugar de R8, aqui nós teríamos o REQ, que representa a soma de R1 mais R2 mais R3. Eu poderia, então, para calcular a intensidade de corrente que percorre o circuito, pegar a DDP total e dividir pela resistência elétrica total. Dessa forma, eu acho a intensidade de corrente que está percorrendo o nosso circuito. E na associação em paralelo, né? Quando é que os resistores estão ligados em paralelo? Eles estão ligados quando os seus terminais estão simultaneamente ligados no mesmo ponto. Então, eu não tenho um ligado ao lado do outro, né? Se, por exemplo, eu tenho todos os terminais do lado esquerdo do R1, R2 e R3 ligados no polo positivo da nossa bateria, então eles são comuns, esses terminais do lado esquerdo de R1 e R2, ao polo positivo. Em contrapartida, o terminal do lado direito, R1, R2 e R3, estariam ligados no terminal esquerdo ou polo negativo da nossa bateria. Como é que eu encontro o resistor equivalente desse circuito, né? A gente vai ver se a gente tem 3 resistores de 5.600 em paralelo, a resistência equivalente em paralelo é menor do que cada um desses resistores. Ele é aproximadamente 1.866,66 ohms. Na associação em paralelo, a grande propriedade não é que a corrente é constante. Vocês vão perceber que a corrente entra pelo polo A. Quando ela chega nesse ponto, ela tem 3 caminhos diferentes para percorrer. Então, a corrente total é dividida em 1, e 2 e 3. Quanto maior o valor da resistência, menor a corrente que vai percorrer aquele caminho. Então, nesse caso, a corrente não é mais constante, né? A corrente que percorre cada resistor é diferente da corrente total. Mas o que é constante para R1, R2 e R3? É a diferença de potencial. A DDP é constante para R1, R2 e R3. De tal forma que eu posso substituir toda essa associação por uma resistência equivalente em paralelo. Reafirmando o que eu tinha dito, né? A corrente não é constante, a corrente total é uma soma da corrente que percorre cada circuito, e a resistência equivalente em paralelo não é mais igual à soma das resistências. O inverso da resistência total em paralelo é a soma do inverso de cada uma das resistências. A potência, nesse caso, é inversamente proporcional às respectivas resistências. Bom, muito importante a gente entender um outro elemento do circuito, que é o curto-circuito. Como é que eu provoco um curto-circuito, né, num circuito? Quando eu ligo o meu dispositivo num condutor de resistência praticamente nula. Então, a corrente que ia percorrer aquele resistor, ela vai passar por um caminho de resistência zero. Como a corrente é inversamente proporcional à resistência, se a resistência é nula, a corrente aumenta de uma forma muito intensa. Então, eu vou ter um aumento desproporcional da corrente, causando aquilo que a gente chama de curto-circuito. Que são disjuntores, né? Nos circuitos elétricos de casas, edifícios e indústrias, eles são dispositivos que protegem a entrada de uma corrente muito abrupta, só que usando o efeito magnético. A gente vai perceber que muitas casas aqui têm aparelhos como esses, né? Que a gente substituiu o fusível, que era aquele fusível mais antigo, até o fusível de cartucho, por esses aparelhos chamados de disjuntores. E agora é mais simples, né? Porque você tem uma chave que ela está ligada, se tem uma passagem muito intensa de corrente elétrica, o disjuntor abaixa, né? E aí protege a entrada abrupta a partir de um elemento, abrupta de corrente a partir de um elemento que usa uma questão eletromagnética para o seu funcionamento. E nós vamos ver também 2 aparelhos, né? O amperímetro. O amperímetro, a gente sabe que ele mede a corrente elétrica que percorre o circuito.
Como a corrente elétrica ao longo de um mesmo fio não muda, né? Então, se eu tenho esse circuito e colocar o amperímetro em série com R1 e R2, eu estou medindo a partir do amperímetro a corrente que está percorrendo o resistor R1 e o resistor R2. Para ele ser um amperímetro bom, ele tem que ter uma resistência interna muito pequena, de tal forma que ele não interfere na corrente original que estava sendo percorrida pelo circuito antes de eu colocar o resistor. Tipicamente, ela é da ordem de miliohms, a resistência interna desse aparelho. Aqui nós temos algumas imagens de alguns amperímetros, né, que podem ser utilizados para medição de corrente elétrica no circuito. E os voltímetros, né? Então, o voltímetro ele é um aparelho utilizado para medir a diferença de potencial. Como a gente sabe que em paralelo, né, se eu tenho um resistor R2 em paralelo a ele eu tivesse um resistor ou um outro aparelho, a propriedade em paralelo é que a diferença de potencial é igual para os dois elementos que estão em paralelo. Por isso é que o voltímetro ele tem que estar ligado em paralelo no trecho do circuito onde você quer medir a DDP. O que é interessante observar é que a corrente saindo do polo positivo, percorrendo R1 e percorrendo R2, ela fecharia o circuito, né? Ao colocar um voltímetro em paralelo, eu poderia ter a corrente chegando no ponto C e se subdividindo. Uma parte dela passaria pelo resistor R2 e outra parte pelo voltímetro. Para que ele seja um voltímetro bom, a resistência do voltímetro é infinita. Para quê? Para não fazer essa divisão. Então, quanto maior a resistência do voltímetro, menor a corrente que ele desvia do resistor R2 que estava passando. Então, a resistência de um voltímetro bom é uma resistência muito alta. Se ele for um voltímetro ideal, a resistência dele é considerada infinita. Aqui nós temos a imagem de um voltímetro também, tá bom? Bom, com isso